Alô moçada, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Demasiado Humano, Psicoterapias e Desenvolvimento Pessoal. O meu nome é Roberto Chiodelli e estamos no episódio 96, que tem o título uma pergunta: qual é o oposto da depressão? Enjoy the show! Yeah! Eu gostaria de começar saudando aos ouvintes e a todo mundo. Já faz aí mais de um mês que não lançamos um programa novo. E isso já tinha sido avisado no último programa, que o Demasiado Humano realmente iria dar uma parada devido a várias razões, até pessoais minhas, de trabalho, mestrado, enfim, questões de tempo mesmo. De qualquer maneira, acho que deixamos muito conteúdo. É difícil o pessoal conseguir acompanhar tudo, então tem bastante coisa para aproveitar. Quem acompanha através do iTunes, o iTunes ele comporta 50 até 50 episódios, porém o Demasiado Humano possui mais quase 100 episódios. Se vocês quiserem encontrar e acessar todas as entrevistas e todos os episódios do Demasiado Humano, vocês podem acessar através do site demasiadohumano.com.br ou através de outro agregador de podcast. Existem aí vários outros, como o WeCast, Feedcast, enfim, que você provavelmente vai conseguir acessar todas as exibições, todos os episódios do Demasiado Humano. Então um grande abraço aí a todos os ouvintes que entraram em contato pedindo a continuação e tudo mais. É bacana estar de volta com um programa tendo um formato diferente, um formato muito mais curto, em que somente eu falo. Então até fica mais fácil para mim poder realizar os programas e manter esse contato com todos os ouvintes do podcast. Antes de falar sobre o tópico desse programa, a pergunta qual é o oposto da depressão, eu quero fazer um anúncio exclusivo, especial aos ouvintes do podcast Demasiado Humano. Estou oferecendo 3 consultorias de desenvolvimento pessoal. Essas consultorias podem ser tanto presenciais, se você mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quanto online. Pois bem, deixa eu explicar melhor como surgiu essa história toda. Através de pedidos de ouvintes, comecei a fazer algumas consultorias individuais sobre assuntos falados nas entrevistas do Demasiado Humano. Os processos foram bem sucedidos, foi muito interessante para mim, fiquei muito satisfeito com essa ideia de trabalhar como um coach de desenvolvimento humano pela internet, coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu possuo também uma formação em coaching, né? Surgiu então a ideia de criar um programa de desenvolvimento pessoal, um pacote fechado. Como ainda não está lançado e esse projeto deve ser lançado só no próximo ano, estou oferecendo essas consultorias a fim de implementar este meu projeto final. Essas consultorias, por terem um teor, digamos, experimental, né, entre aspas, elas possuem um valor um pouco reduzido. Então, por isso que está sendo uma oferta para os ouvintes do Demasiado Humano. Não estou fazendo vídeo no YouTube, é só aqui para vocês que assinam e vocês de fé aqui. Bom, para quem que serve essa consultoria? Qual é o público que pode se interessar por isso? Para quem busca melhorar algum aspecto pontual na sua vida. A partir da primeira sessão, nós estipulamos o número de encontros marcados para que você atinja sua meta. Então, a partir da primeira sessão, nós fazemos um plano, né, de acordo com a sua busca, a sua meta. Dependendo do caso, utilizo diferentes ferramentas que tenho aprendido durante minha experiência profissional. E aí que já vai de um longo tempo, mesmo por eu ser novo. É isso aí, pessoal. Se surgiu interesse, fique à vontade para entrar em contato através do e-mail demasiadohumanopodcast@gmail.com ou pelo site demasiadohumano.com.br, pelo canal do Facebook, pelo Twitter, enfim, todas as mídias do Demasiado Humano, e aí podemos falar sobre maiores detalhes.
Ok, vamos ao tópico do programa de hoje, então, o primeiro programa em que só eu falo. E o tópico que eu escolhi é uma pergunta que eu acho muito interessante, que eu tenho como base também até na minha atuação profissional. A pergunta é: qual é o oposto da depressão? Né? Então, uma vez eu li que o oposto da depressão é a expressão. Eu confesso que eu não recordo o autor da frase, acho que foi o Krishnamurti ou Gurdjieff. Eu até procurei na internet, mas realmente não consegui encontrar uma referência segura. Enfim, eu concordo muito com a ideia de que o oposto da depressão é a expressão. E isso se dá através da minha experiência de vida e como terapeuta também, principalmente atuando com base na terapia bioenergética de Alexander Lowen. Essa frase dá muito pano para manga. Eu vou buscar falar sobre ela de uma maneira bastante sucinta. Vamos lá então. Nós temos emoções a todo momento, às vezes mais brandas, outras vezes mais fortes. Todas as emoções são importantes para vivermos, né? O amor, ela nos dá expansão, consciência, alegria colore a nossa vida, dá graça à nossa vida. O medo nos dá um poder, nos dá a possibilidade de autopreservação. Se nós não tivéssemos medo, nós seríamos uns suicidas malucos. A raiva é uma fonte de transformação, de mudança. A raiva faz com que a gente se mexa, faz com que a gente se rebele, faz com que a gente ande. A tristeza, ela nos dá profundidade, ela nos faz com que nós tenhamos empatia com os outros. Isso é muito, muito importante. Nós podemos acessar todas elas de uma maneira bacana, é claro. Vamos falar sobre isso. Eu recomendo um filme, para quem não assistiu ainda, que é a animação Divertidamente. É um filme muito psicoeducativo, porque mostra basicamente como é importante nós podermos acessar e dar valor para todas as emoções que estão querendo vir à tona. Entretanto, algumas emoções são tidas como mais aceitas do que outras, né, na nossa sociedade onde nós vivemos. Aprendemos desde pequenininhos lá a negar e a reprimir as emoções tidas como negativas. Aqui eu vou focar na raiva e na tristeza. É muito comum a menina ter que ser obediente, educada, tem que ser a princesa, ela não pode sentir raiva, tem que se comportar. Então ela acaba tendo que suprimir qualquer sentimento de brabeza que surge nela. O menino, por outro lado, ele tem que ser forte, tem que ser um macho, ele não pode chorar, ele não pode desaguar, ele não pode sentir tristeza. Este padrão de comportamento é enraizado em nós lá desde o princípio e é uma coisa muito, muito cultural, né? Às vezes os pais, sem ter a menor consciência disso, acabam incutindo isso na criança, e também não só os pais, é toda uma cultura que vem em torno disso. Aprendemos então a evitar o contato com certas emoções e não expressá-las. Chega um momento em que não reconhecemos mais o que estamos sentindo exatamente, porque aquele sentimento é proibido. A partir daí, muitos sintomas podem aparecer. Somos como uma panela de pressão prestes a explodir. Talvez ficamos soltando pequenos venenos de forma inconsciente em situações de trabalho, amigos e namorada. Aí eu diria que seria a fumacinha saindo da panela de pressão. A gente começa a fazer coisas até de uma forma inconsciente, mostrando ali a nossa raiva, ou a nossa tristeza começa a querer nos pegar e a gente não percebe, né? Também podemos explodir com pessoas que não tem nada a ver de uma maneira exagerada. Aí é realmente quando a panela explode e grandes problemas podem surgir a partir disso. O que acontece? Nós explodimos, acontece uma confusão e depois tudo volta ao normal e nós fechamos a panela de novo, né? Até acontecer uma nova explosão. O auge dessa questão se dá quando ficamos deprimidos, com as emoções tão suprimidas no nosso ser que nada mais faz sentido. Nesse caso, até as emoções positivas, como a alegria, o amor, estão bloqueadas. Não se consegue reconhecer mais os sentimentos, ficamos anestesiados, literalmente. E na maioria das vezes, a única saída são mesmo os antidepressivos. Mesmo assim, é muito importante que quem esteja tratando a depressão com remédios não deixe de fazer um tratamento psicoterapêutico em conjunto. É muito importante poder tratar isso. Bom, este é o meu ponto de vista. O expressar
tem a ver também com reconhecer o que sentimos e conseguirmos colocar esses sentimentos para fora. É muito importante esse reconhecimento, conseguir trabalhar isso. O que eu estou sentindo neste momento? Quando nós estamos muito focados na nossa mente, muito cerebral, intelectual, a gente tende a estar um pouco desconectado do que o nosso coração quer, do que o nosso corpo está buscando. Então, trabalhar isso é muito importante. Então, eu diria que uma das coisas mais importantes é buscar entrar em contato com as emoções. Como? O que eu recomendo aqui? A prática da meditação ajuda a termos uma maior consciência do nosso corpo. O nosso corpo é porta de entrada de consciência, dos nossos sentimentos, dos pensamentos. Conversar a respeito dos seus sentimentos, das suas emoções com os amigos. Fazer terapia é muito bom. A própria terapia bioenergética nos ajuda muito nisso. Às vezes precisamos aprender a ficar com nós mesmos de uma maneira mais real, sem a televisão, sem a internet ou outras distrações. É muito difícil. O próprio Osho, ele diz, perguntam para ele, o que é meditação? Meditação é conseguir ficar consigo mesmo. E como é difícil às vezes, Quando a gente começa a se dar esse momento, se dar esse tempo, daqui a pouco pode surgir alguma emoção, a gente pode entrar em contato com algum choro, ficamos muito bravos, porque a gente começa a ficar consciente de coisas que vêm ocorrendo e que a gente não estava com consciência. E quando a gente para ficar com nós mesmos, parece que conseguimos enxergar melhor o que está acontecendo aqui dentro e lá fora. Mas e daí? Começa a aparecer, a gente começa a se dar conta que, nossa, eu tô com uma brabeza, eu tenho uma raiva aqui que vem lá de trás, que eu tô trancando, eu tô com uma tristeza aqui que eu tava negando. Eu diria que o primeiro passo é aceitar a emoção, trazê-la à consciência, deixá-la desaguar. Isso é um dos princípios da meditação, Podemos nos dar conta de que às vezes também nós julgamos, nos repreendemos por estar sentindo algo. Este é o segundo passo, largar mão do julgamento, perceber que este comportamento é um padrão antigo e que precisa ser deixado de lado. Devemos praticar a autocompaixão, ou seja, sermos gentis com nós mesmos, nos tratarmos bem. Essa prática, com o tempo, pode nos aliviar e mudar o modo como vemos a vida e como nos enxergamos também. É isso aí, gente. Esse é o meu primeiro podcast aí sozinho e eu resolvi falar um pouco desse tópico que eu acho muito importante e eu vejo isso em mim a todo momento e consigo enxergar isso em pessoas a todo momento também. Algumas pessoas às vezes tentam manter uma postura de bem educadas e de obediência e no fundo tu vê que ela não tá contente com alguma coisa e isso elas não tem como disfarçar. A gente percebe que ela não tá tranquila com algo, mas entrar em contato com essa revolta e com alguma brabeza e raiva faz com que ela mova, faz com que ela ande. Mas se ela se mantém naquela postura, isso é muito interessante, que eu estava conversando com uma amiga sobre um caso que eu enxerguei ontem. Então, essa negação e essa supressão do sentimento não faz nada bem pra gente. Então aí está, o oposto da depressão é a expressão. Grande abraço a todos e fiquem à vontade para entrar em contato aí comigo. Valeu!